Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos, que são poucos, mas estão presentes. Que Jesus possa nos envolver com a sua paz, com o seu carinho, com tudo que, na verdade, Ele sabe que nós necessitamos. Sempre que inicio uma palestra, me vem o sentimento de profunda gratidão pelo fato de estarmos encarnados nesse mundo ainda de expiações e provas, mas com tendências bem, com objetivos bem claros de se tornar o mundo da regeneração com a participação de todos nós. E caminhando para cá, um pouquinho chuvoso o dia, me trouxe uma alegria imensa, porque eu sentia a linguagem das árvores, das plantas, que exalam um perfume diferente. Basta que a gente desenvolva esse sentido a mais para perceber que elas estão muito agradecidas por esta água que jorra do céu para alimentá-las todas. Eu li um livro ultimamente sobre a linguagem oculta das árvores, das plantas, e esse pesquisador americano afirmando que as árvores se comunicam pelo perfume. Achei tão lindo isso, imaginar que elas conversam, elas se comunicam através do perfume. E é um livro intenso que qualquer dia falaremos mais sobre isso, porque ainda estamos no início desse estudo. E assistindo uma palestra do Sérgio Felipe de Oliveira, esse pesquisador paulista, você já deve ter ouvido falar, ele criou em São Paulo o Instituto Pineal Mind, onde ele faz pesquisas aprofundadas sobre a glândula pineal, comprovando, através de elétrons e toda aqueles procedimentos científicos que a gente não compreende ainda, ele provando que os espíritos realmente, a dimensão espiritual, se comunica conosco por essa glândula transreceptora, que todos nós temos, então, o potencial da mediunidade, conforme afirmou Allan Kardec, todos nós somos médiuns, todos nós temos esse potencial, porque todos nós temos no nosso sistema cerebral, no nosso corpo físico, então a mediunidade é um fenômeno físico, todos nós temos a possibilidade de entrar em contato com a dimensão espiritual. E ouvindo uma das suas palestras, eu estou citando ele só para dizer esse início que ele fez na sua palestra sobre a prece. E que ele diz o seguinte: quando a gente entra num ambiente qualquer hoje em dia, seja num restaurante, seja na casa de amigos, seja num lugar público, a gente logo pergunta: aqui tem Wi-Fi? Porque nós queremos logo nos conectar, né? Hoje em dia, nós não conseguimos. Às vezes eu vejo as pessoas perguntarem como é que a gente vivia antes sem o celular? Porque a gente está conectado o tempo todo. Eu, então, que meus filhos moram um em cada país desse mundo, não tem ninguém mais no Brasil, eu tenho que viver conectado, porque a gente se torna um pouco presente, né? Então você pergunta o Wi-Fi, pergunta: e qual é a senha? Aí as pessoas te dão a senha e você se habilita a pagar menos lá no seu celular, porque você vai usar a conexão gratuita, vai usar o WhatsApp, né? E ele disse o seguinte, que Jesus também tem Wi-Fi. E o Wi-Fi de Jesus tem uma senha. Eu adorei saber essa história. Qual é a senha do Wi-Fi de Jesus? Como é que você se conecta com ele? Então ele diz, o próprio Cristo deu a senha para a gente quando ele disse, nos ensinou a orar o Pai Nosso. Ele diz: quando quiserem falar, né, com a dimensão espiritual, façam assim: Pai Nosso que estás nos céus. E essa oração foi adotada, não só essa, como a Ave Maria, construída pelos nossos pesquisadores iniciantes do cristianismo, né, para a gente se conectar com a dimensão espiritual. É a prece.
o Wi-Fi, né, a senha para nós nos comunicarmos com Jesus é a prece. Então Kardec, ele dedica um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo a esse estudo, que ele denominou Pedi e Obtereis. E coloca no final do capítulo esse item 22 e 23, que são dois textos, um de um reverendo e o outro de Santo Agostinho. No primeiro texto, dizendo como que nós deveríamos orar, o que nós deveríamos estar atentos quando formos entrar em sintonia com essa dimensão mais ampla da vida. E no segundo texto, Santo Agostinho lembra que nós devemos dar qualidade às nossas preces. E é isso que nós vamos trabalhar na manhã de hoje, tentar compreender como entrar em sintonia de forma agradável para nós, como sermos atendidos em nossas preces. Porque muita gente diz assim, gente, eu rezo, e nada acontece, peço na minha vida, dá tudo errado. O próprio Paulo de Tarso, ele disse assim, tudo que eu preciso fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não preciso fazer e nem devo, isso eu faço. Por que ele, o apóstolo, teve essa inquietação? Por que nós também, muitas vezes, agimos sem tomar consciência de que esses impulsos que nós temos dentro, esses registros que existem dentro do nosso psiquismo, nos faz agir dessa ou daquela forma? E quantas vezes a gente vê a pessoa pegar um terço, né? Que o terço católico, o rosário são 3 terços. E o terço católico tem, acho que 5 Pai Nossos e 10 Ave Maria em cada parte daquela. Eu estudei em colégio religioso católico, mas já me esqueci um pouco da prática. Mas aí eles falam assim, Ave Maria, cheia de graça, e quando a gente fazia o rosário, que eu estudei no colégio Nossa Senhora do Rosário, no mês de maio, nós tínhamos que rezar o rosário. Então, para demorar menos tempo, a gente falava muito rápido, né? A Maria chegava, Jesus, Santa Maria, a gente fazia assim um mantra para terminar logo aquela oração. E eu imaginava que isso não teria valor nenhum. E, surpreendentemente, esse pesquisador diz que tem muito valor. Porque quando você está num mantra, repetindo palavras que foram abençoadas, digamos, pela nossa dimensão espiritual, tem valor psíquico, tem valor emocional e nos ajuda a relaxar e nos ajuda a nos tornarmos melhores. Mas mais valor ainda terá se nós pudermos falar com nosso Pai em secreto, como nos ensinou Jesus. Jesus disse assim, busque o secreto do seu quarto para falar com seu Pai ou com nosso Pai Celestial. Aí você fica pensando, então eu tenho que entrar dentro do quarto, né? Se você for interpretar ao pé da letra as palavras, então eu tenho que entrar dentro do meu quarto para falar com Jesus. E quem não tiver quarto, não vai falar com o Mestre? Esse secreto do seu quarto, claro que dá para nós entendermos que é o secreto que existe dentro de nós, o seu recanto pessoal, né? Na parapsicologia, a gente tem uma prática que é criar no seu psiquismo um recanto só seu, um recanto pessoal. Esse recanto pessoal, você vai desenhar na sua mente um lugar onde você espiritualmente poderá ir, um lugar virtual, mas que existe dentro da sua mente. Como diz nessa linguagem aí moderna, uma nuvem, né? Vai pôr na nuvem lá. Você botou suas coisas na nuvem, até hoje eu não entendo como é que você põe as coisas na nuvem.
mas você pôs as coisas na nuvem. Essa nuvem você pode existir dentro do seu próprio psiquismo. Você pode criar um recanto pessoal. Por exemplo, no meu recanto, que eu tenho meu recanto pessoal e pratico isso, e depois quero também fazer um treinamento com vocês nessa prática, porque é muito importante, que rezar mecanicamente, orar mecanicamente, repetindo as palavras, tem valor? Tem, nos acalma. Mas não é a mesma coisa que você se conectar com a dimensão espiritual e poder receber informações benéficas dos espíritos através da mediunidade, que todos nós temos esse potencial. Que a gente não precisa ter medo de entrar em contato com a dimensão espiritual. Até porque nós somos muito visíveis aos espíritos. Eles percebem as cores dos nossos pensamentos, o cheiro das nossas emoções. Tudo isso é perceptível. Nós não conseguiríamos enganar a Deus e nem enganar a dimensão espiritual que nos rodeia, porque nós atraímos companhias espirituais com a nossa forma de ser, com os nossos pensamentos, com as colorações que nós emitimos. Por isso, às vezes, não se faz nem necessário as palavras, mas Deus, que enxerga tudo, que nos vê, eles percebem as nossas necessidades. Fazendo assim um parênteses, eu, como parapsicóloga, que atendi muitas vezes, as pessoas chegavam lá na minha sala, não é consultório, porque parapsicólogo não usa remédio, só usa o trabalho da mente. Chegava lá na minha sala e me falavam coisas, mas pela minha percepção como parapsicólogo e como médium, eu percebia que não era nada daquilo. A pessoa está se escondendo até de si mesma. A gente se esconde das nossas próprias emoções, das nossas próprias necessidades. A gente tenta esconder os desejos que a gente tem. Então, meus irmãos, nós temos que aprender realmente a orar, a entrar no secreto do nosso quarto, como disse Jesus. E esse secreto do quarto é esse espaço psíquico que você vai reservar e que nós chamamos de recanto pessoal, carinhosamente de recanto pessoal. Você pode chamar do que você quiser. Na parapsicologia, nós chamamos de recanto pessoal. Então, é um lugar onde só você tem acesso. Olha que coisa maravilhosa, você tem um lugar que só você tem acesso. Então, nesse meu recanto pessoal, eu coloquei um gramado verdinho, que eu adoro gramado verde, sem formiga. Porque quando tem muita formiga, morde a gente, né? Eu estou lembrando disso, que em Juiz de Fora eu fiz um gramado verde lindo no quintal lá da minha escola e tive que tirar, porque tinha tanta formiga que os pequenininhos eram todos mordidos todo dia, até a gente ver que não tinha jeito de combater as formigas. Mas enfim, eu coloquei o meu gramado verde, que é uma delícia você pisar na grama, né? Você sente assim a energia da terra. E coloquei também um flamboyant, que é a árvore que é da minha infância, que eu sou apaixonada por essa árvore, converso toda vez que eu vou na minha terra natal, eu entro debaixo dessa árvore, converso com ela, que eu sei que ela vai ficar lá e eu vou passar, né? Porque as árvores vivem muito mais do que nós, que é uma outra coisa inquietante. Será por quê que a gente vive tão pouco, né? E nós sabemos hoje por que a gente tem que ficar pouco, porque nós já temos desenvolvimento muito maiores do que as árvores, do que os animais. Nós não suportamos viver aprisionados, porque aqui na Terra a gente caminha feito lagarto, né? Nós precisamos soltar as nossas asas e voar, virar borboletas, na metáfora que os espíritos trouxeram. Então, a gente não pode, a gente não suportaria viver muitos anos na Terra nessa
nesse aprisionamento, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Essa frase que a Joana fala é muito forte, e precisamos de estar aqui na Terra em aprendizado, mas a gente sabe que é transitório, todos nós sabemos que é transitório, e desses anos que a gente passa na Terra encarnado, um terço a gente passa dormindo. Coloco ele no meu recanto, que é o símbolo da capacidade, da possibilidade que eu tenho de chorar um pouco as minhas mágoas debaixo da minha árvore, porque a árvore é cheia de choronas, sabe aqueles galhos verdes que caem assim? E eu ficava lembrando, alguns anos atrás, quando eu tinha todo mundo tem problema, né? Mas eu era muito chorona, então eu tinha necessidade de chorar. Eu ia lá para debaixo da minha árvore e chorava todas as dores que eu precisava chorar, e abraçava na árvore e saía dali muito confortável. Assim como o Padre Germano, agora mesmo estive em Paris, fui lá na igrejinha do Padre Germano e me lembrei do Chico Xavier contando dele com seu cão, né? Ele chorava todas as suas mágoas para o seu cãozinho, que foi aquele que foi socorrê-lo no momento que ele desencarnou. Enfim, estamos falando do recanto pessoal, romanceando bastante, para vocês terem assim, vontade de criar esse recanto. E nesse recanto coloquei também um rio de água cristalina, que você possa pisar e ver os peixinhos. Você coloca o que você quiser no seu recanto. Pode ser à beira-mar, pode ser numa gruta. A gente já foi em tanto lugar bonito nesse mundo. Cada vez você se encanta mais com a beleza da natureza e a criatividade desses espíritos, esses espíritos maiores que junto de Jesus conquistaram essa combinação de elementos N a N para formar todas essas cores, todas essas belezas. Então você cria o seu recanto pessoal para ir lá de vez em quando, uma vez por semana, para ir lá todos os dias fazer a sua oração, né? Você está antes de dormir, você pode relaxar um pouquinho o seu corpo, que nós vamos fazer no final, um relaxamentozinho. Você pode ir lá relaxar e entrar em sintonia com o seu guia espiritual, evocá-lo, porque a maioria de nós sabe que tem um guia espiritual, mas poucos de nós utiliza essa força que Deus colocou à nossa disposição. Porque os bons espíritos, eles não interferem na nossa vida se nós não pedirmos. Eles sabem do nosso planejamento para essa encarnação. Nosso guia espiritual sabe. E tanto ele sabe que ele fica de longe, né, trabalhando onde ele estiver, mas sempre observando as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, muitas vezes, vão contra ao planejamento que fizemos. E quando elas vão contra, elas não dão certo. E a gente fica chateado, né? Por que não deu certo? Por quê? Porque não era ainda aquele momento para que a coisa se realizasse. Isso tudo são detalhes que os Espíritos falam. Santo Agostinho fala, quando a gente for orar, não tem que pedir coisas materiais para o nosso Pai Celestial. Não é necessário pedir, Ele sabe daquilo que nós necessitamos. Nós temos que pedir forças para a gente realizar o nosso projeto reencarnatório. Não só para nós, mas também para os nossos filhos, para os nossos irmãos, por aqueles doentes que são amigos nossos, que estão passando processos probatórios, expiatórios. A gente deve pedir, mas não ficar como criança, né? Como diz Paulo de Tarso, quando eu era criança, eu pensava como criança, falava como criança. Mas agora que nós somos adultos, a gente tem que pensar como adulto e falar como adulto.
E o conhecimento que a gente vai adquirindo da doutrina vai dando para a gente a certeza de que nós podemos sim conversar com a dimensão espiritual, nos aconselhar com os nossos mentores, com o nosso anjo da guarda, mas como adultos, donas e birrentas, né? Ainda ontem eu fui participar de uma meditação com umas amigas, que a gente faz uma meditação. Aí uma das amigas, eu achei tão bonitinho, é infantil, mas eu achei muito bonitinho. Ela falou assim, eu sou muito católica, que nessa meditação não tem religião não, cada um pode dizer o que quiser, é só meditar mesmo. Ela falou, Neile, eu sou muito católica, eu fui lá para Nossa Senhora, eu estava com uma dor na coluna horrorosa, eu falei com Nossa Senhora assim, ou você me cura, ou você me dá a cura, ou eu nunca mais piso aqui para rezar. Mas agora eu vou também fazer outro trato com a senhora. Vou fazer um outro trato. Eu vou fazer uma música, que ela é compositora, boa compositora. Eu vou fazer uma música para você, Nossa Senhora. Só para você. E vou publicar, vou mandar fazer um CD, vou vender para angariar dinheiro aqui para o trabalho da obra social, mas tudo isso só vai acontecer se eu curar. Eu achei bonitinho, porque depois ela falou assim, olha, tem um mês que eu não sinto dor na coluna, Nossa Senhora ouviu as minhas preces. Eu falei, claro que ela ouviu as suas preces, quem sou eu para dizer se Nossa Senhora ouviu ou não as preces dela? Mas é uma forma infantil, né, de lidar com o seu próprio problema. E os espíritos, né, Nossa Senhora, Jesus, os santos, os arcanjos, todos eles ouvem examinando a nossa intenção. É claro que ela não teve a intenção de fazer um negócio, né? A intenção não foi essa. Eu imagino que não, porque era uma pessoa extremamente boa. Mas é a forma infantil. Acredito até que os espíritos devem falar, vamos aliviar ela uns tempos, para ela meditar a respeito dessa dor, o porquê dessa dor. Porque não existe dor ao acaso também. A dor é sempre uma forma que o nosso próprio corpo, junto com a nossa alma, né, encontra para nos chamar a atenção que estamos fazendo alguma coisa que está nos prejudicando. Nós mesmos nos detonamos, vamos dizer assim. Se você faz exercício demais, por exemplo, eu tenho problema também na coluna. Quem não tem? Depois dos 60 anos, para ser generosa comigo. Depois dos 60 anos, quem não tem problema na coluna? Todos nós temos, porque a gente exagera. Eu pelo menos, jogo muito tênis, eu exagero. Às vezes eu saio morta da quadra, tem que botar gelo, tem que tomar remédio. Mas é assim, uma falta de equilíbrio nos movimentos que a gente faz. E a coluna também tem um componente emocional. Se você se estressa muito, ou está com muita raiva, ou está muito magoada, toma dor na coluna. E haja remédio para poder amenizar tudo isso, né? Mas enfim, isso daqui dava palestra, que a gente vai caminhando por aí para entender o nosso próprio psiquismo. O que eu quero concluir, o que eu desejo, que eu preparei com o meu guia espiritual, com os amigos espirituais, é uma reflexão sobre a necessidade da gente entrar em contato com a dimensão espiritual através da prece. Porque, diz Joana de Ângeles, no livro Plenitude, Joana de Ângeles tem uma página linda que chama Motivos do Sofrimento. A razão pela qual nós temos sofrido tanto, não só as dores físicas, mas as dores morais, as dores espirituais, que são aquelas que mais doem, que é a ingratidão de filho, a separação de casal. Todas essas dores doem muito mais que uma dor física, mas também se transformam em dor física. Então nós precisamos muito entrar em sintonia, entrar no Wi-Fi da dimensão espiritual
para que a gente se fortaleça, possa concluir a nossa missão na Terra, realizar aquele projeto que nós trouxemos. Porque ninguém, meus irmãos, vem encarnar ou encarna sem nenhum projeto. Nós trazemos um projeto. E esse projeto, o nosso guia espiritual nos ajuda a cumpri-lo, se nós pedirmos a sua ajuda. Tem um livro que chama Conversando com os Espíritos, do Dr. James von Praagh, é um pesquisador americano, que ele não é espírita, mas ele diz que conversa com o seu guia espiritual. Ele conhece o seu guia espiritual, ou o seu anjo da guarda. Se eu perguntar aqui, quem já conversou com o próprio guia espiritual? Quem conhece o guia espiritual? Levanta a mão para mim, só para eu ver. Está vendo? Como a gente é espírita, sabe da possibilidade de conversar com os espíritos e não treina essa possibilidade, que é um treino, né? De que forma nós vamos treinar esse contato com a dimensão espiritual? É através da prece, é indo no secreto do nosso quarto, é lá nessa parte do nosso psiquismo que a gente vai entrar em sintonia com a dimensão espiritual. Então, nós vamos fazer uma experiência. Essa experiência é do Dr. Stanislav Grof. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Escreveu um livro, Muito Além do Cérebro. Escreveu um outro livro que ele chamou de Registros Holotrópicos, que ele diz o seguinte: os registros que chegam no nosso psiquismo são de dois tipos. São os registros hilotrópicos, é quando você toca. Hilo quer dizer matéria, é quando você toca, quando você vê, passa pelos 5 sentidos. Então, toda nossa educação é voltada para os 5 sentidos. Você toca, você vê, você ouve, mas tem os registros que ele chamou holotrópicos, holo, esse prefixo quer dizer totalidade, são os registros que entram no nosso psiquismo através de uma dimensão não física. E ele desenvolveu, por que esse médico, ele resolveu estudar esses registros holotrópicos? Porque ele tratava de rapazes, de jovens viciados em LSD. Esses jovens, como todo vício, né, cocaína, cigarro, todas essas dependências resultam de uma necessidade, segundo ele, do ser humano sair um pouco da dimensão física. Quando a pessoa está sob tensão muito forte, quando a pessoa ela foi rejeitada sistematicamente, ela busca sair daquela realidade. Quanto de nós, através de um trauma, a gente esquece, né? Eu não me lembro nada que aconteceu. A pessoa diz assim, ela apaga aquela emoção ruim. A pessoa tem necessidade de sair do momento de tensão e entrar numa situação de relaxamento que o vício, provisoriamente, né, o transe, o vício provoca um transe, que eles chamam, que os estudiosos chamam de farmatógrafo, não sei o nome. O transe através do medicamento. O transe proporciona esse relaxamento. Então, esse doutor Stanislav Grof, ele injetou nele o LSD e pediu à sua esposa, psicóloga, que anotasse as suas reações durante esse transe. E ele também relatou, quando voltou do transe, o que aconteceu com o psiquismo dele, onde ele foi, aquelas famosas viagens, o narcótico, né? Como é que chama? A droga, a palavra é a droga, que a droga propicia. E ele anotou aquilo tudo e viu que a sensação de fugir da sua realidade
muitas vezes é boa. Que a pessoa está sob tensão, vivendo amargura, vivendo tristeza, vivendo depressão, sai e vai para um campo psíquico, onde tudo é manso, tudo é bonito, vê céu azul, vê uma porção de luzes e tal, a pessoa se alivia. Então ele desenvolveu com a sua equipe o que ele chamou de respiração holotrópica, que na verdade quem pratica meditação sabe o que é isso. Você vai, através da meditação, você vai relaxando o seu corpo físico e entra no estado de transe. Já esse transe é muito positivo, porque não tem nenhum remédio. Você vai sendo levado para uma dimensão não física através da sua respiração. Isso é uma prática antiga de meditação que os orientais sabem muito melhor do que nós aqui do Ocidente, que somos muito ligados ao mundo material. Então, nesses momentinhos finais, a gente pode fazer uma experiência nesse sentido, que nós somos poucos, né? Da gente começar, vamos gastar 10 minutinhos no máximo, que é o tempo que a gente gasta na nossa casa para fazer esse treinamento. É no máximo 10 minutos, às vezes até menos, porque a nossa mente é igual, os orientais dizem isso, que a nossa mente é igual um macaquinho louco, que fica pulando de galho em galho. E é verdade, você está pensando aqui, de repente você está pensando na panela lá do fogão, de repente sua mente vai para o seu filho, de repente sua mente, ela vai. E você não segura a sua mente quando você está cansada, ou cansado, porque não conseguiu relaxar. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de dormir, né? Eu fico impressionada. Nossa, mas você lidou o dia inteiro, chega de noite, o sono não vem. Por que esse sono não vem? Por que a depressão hoje alcança o índice de 10% da população? Que nível de ansiedade nós estamos vivendo, né? Como diz o Dr. Rolumei, estamos vivendo num nível de ansiedade assim, em alto grau. Ansiedade, segundo o Dr. Rolumei, ele diz que aquela sensação, imagina você estar atravessando uma rua, de repente vem um carro de alta velocidade de lá, você está ali no meio, vem um outro de lá de alta velocidade e um outro atrás que vem em alta velocidade, você não vê saída. Nesse momento é o nível mais alto de grau de ansiedade que o ser humano passa quando a sua sobrevivência está sendo ameaçada. E hoje, no mundo moderno, as pessoas estão no nível de ansiedade nesse grau. E mais interessante que esse médico do livro O Homem à Procura de Si Mesmo, ele diz que essa ansiedade é resultado da não compreensão do sentido da vida. A pessoa não sabe o porquê que ela está aqui, ela não sabe a razão do próprio existir. Imagina o que passa um adolescente quando está saindo, quando os impulsos da sua mente vêm todos do que ele foi no passado, né? E ele não teve a explicação necessária na sua educação presente do que seja a vida, para que ele serve, digamos assim. Ele não teve essa explicação. O nível de ansiedade que esse jovem vive, são muito grandes. E nós estamos vivendo esse nível de ansiedade, e Joana diz que é porque nós nos afastamos voluntariamente da dimensão espiritual. A gente não reserva momentos da nossa vida para falar com Deus, em outras palavras, para falar, entrar no secreto do nosso quarto e falar: meu Pai, eu estou aqui. Evocar o seu guia espiritual. Vem cá, meu amigo. Me abraça, me dá força. Que seja no simbolismo de uma árvore, fisicamente falando. Mas nós precisamos desse momento, meus irmãos. Então a prece é isso, segundo os Espíritos. É você falar com Deus no secreto do seu quarto. Então nós vamos criar aqui, nesses 10 minutinhos,
Vamos fechar os nossos olhos e cada um, né, vai, depois da respiração que a gente conduzir, você vai criar o seu recanto pessoal. Então vamos fechar os nossos olhos, vou fazer uma prece pequena e vamos começar com a respiração. Puxem o ar, assim pelo nariz, conta até 4, 1, 2, 3, 4 e solta. Então é inspirar, expirar. Isso. E agora, depois de respirar um pouquinho, vai tentando visualizar no seu campo mental. Primeiro o seu corpo vai começar lá pelos pés. Procura ver os seus dedos dos pés no pensamento. Como é o dedinho, como é o dedão. Agradece a Deus os seus pés. Depois você vai subindo nas suas pernas, o seu joelho, a sua coxa, e agradece a Deus as suas pernas perfeitas. Olha os seus quadris, vai subindo o tórax, os braços, vai subindo em você mesma ou mesmo, e o sentimento é de profunda gratidão. Ao subir devagar pelo seu corpo, tenta soltar toda a musculatura do braço, das pernas, dos pés. Fica o mais confortável possível dentro do seu corpo. Vai subindo, relaxa a musculatura do rosto, dos olhos, chega no seu cérebro. E aí a sua mente está acomodada bem do lado do seu cérebro. E na sua mente você vai criar o recanto pessoal, o seu recanto. Imagina o seu recanto. Veja se esse seu recanto, até chegar a ver os neurônios, né, as sinapses, os nossos neurônios assim trabalhando, ver aquelas sinapses. Então isso daí é um treinamento, meus irmãos. A gente não tem esse treinamento e deveríamos fazer diariamente esse treinamento para a gente entrar em contato com a dimensão espiritual. Estando nesse seu recanto pessoal, com seu anjo da guarda, você fala com Deus. E tem uma outra possibilidade tão boa quanto é você colocar no seu recanto a pessoa que você quer beneficiar. Essa experiência já fizemos muitas vezes. Quando alguém está passando um sufoco muito grande, você ajudar a pessoa à distância, você leva essa pessoa para o seu recanto pessoal e conversa com ela. Quando é um filho problema, um marido que está com dificuldade, um irmão, você conversa no seu recanto como se a pessoa estivesse ali. Vocês depois vão me contar o resultado disso. Temos conseguido muito resultado positivo a partir desse treinamento, dessa meditação. É assim que a gente vai falar com Deus, o nosso Pai. E quanto mais conhecimento nós amealharmos no sentido de autoconhecimento, quanto mais nós buscarmos esse autoconhecimento, mais fácil vai ficando o domínio das nossas próprias emoções. Que Jesus nos abençoe então, que a gente possa compartilhar a alegria do conhecimento, né?
Porque quanto mais a gente conhece a respeito das leis de Deus, menos difícil fica a nossa caminhada na terra. Porque a certeza de que estamos dentro do metrô, estamos no sufoco dentro do metrô. Até tem uma reflexão que Maslow é também estudioso americano, que ele diz, Maslow, no gerenciamento, que ele fala, lembra das crianças no jardim. Eu sempre gosto dessa imagem. A criança está correndo, está brincando, ela não tem preocupação com a roupa, nem com o dia a dia, ela está lá brincando, compartilhando, rindo, com um sorriso solto. E aí ele mostra a fotografia das pessoas dentro do metrô de Nova York, que poderia ser qualquer metrô do mundo. As pessoas estão lá com aquela cara feia, alienada muitas vezes, outras vezes reclamando. Pela fisionomia, você vê o quanto nós estamos estressados. Aí ele diz assim, onde é que nós perdemos aquela alegria de viver? Em que lugar da nossa educação nós esquecemos de nós mesmos, que fomos criados para o amor e a felicidade? Então é isso, a gente tem que sempre lembrar que as dores que ocorrem na nossa vida são totalmente transitórias e que tudo vai passar, porque nós somos filhos de Deus e fomos criados para o amor e a felicidade. Muita paz para todos, muito obrigado pela atenção e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.